Há um grupo de pessoas que dizem, que afirmam que nós estamos vivendo na dispensação da graça e que nós estamos vivendo em um tempo onde o amor de Deus, ele é o que está operante, né? É que o amor de Deus que está acima de tudo. Então, há muitos que dizem isso e fazem até uma certa diferenciação quando dizem o seguinte: na época da lei, Deus era um Deus de juízo. Hoje, no tempo da graça, Deus é um Deus de amor. Aí eu deixo a pergunta para vocês: teria Deus mudado? Será que realmente o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? O Deus do Velho Testamento é esse Deus que exercia juízo sobre as nações e não tinha manifestação do amor e da graça. E hoje no Velho Testamento esse Deus é outro. E Deus hoje, então, ele só dispensa graça, amor e não existe juízo, não existe lei. Será que tem fundamento uma afirmação dessa? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa live. Se você quiser, esse é o momento para você compartilhar com amigos, com familiares, para você clicar aqui no direct, inclusive você que está acompanhando a gravação em outro horário. Por quê? Porque essa live ela não vai ficar gravada por mais de 24 horas. Então, se você está entrando no ao vivo, permaneça, fique conosco, fique na live para que você tenha um entendimento correto sobre a graça. E hoje nós vamos falar sobre essa questão que eu levantei, né? Será que Deus mudou? Há uma diferença do Deus do passado para o Deus de hoje? E você que está acompanhando a gravação, permaneça, porque depois de 24 horas ela vai sair do ar. Então aproveite a oportunidade que você está recebendo e cresça, avance em conhecimento e debaixo da graça de Deus, tá bom? Enquanto isso, você deixa o seu nome, de onde você está nos acompanhando, coloque aqui nos comentários, é importante para que a gente possa ter essa interação. Você que acompanha a gravação em outro horário também, quiser se identificar, marque a sua presença, coloque aí nos comentários, fulano de tal lugar, e vamos crescendo no decorrer da nossa live, tá? Então vou levantar a questão de novo, muitas pessoas entraram depois. Eu iniciei dizendo o seguinte: teria Deus mudado? Porque muitos dizem que o Deus do Velho Testamento é um Deus de juízo e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus muito amoroso, né? Estamos debaixo da dispensação da graça de Deus, onde o amor, então, ele governa sobre tudo e cobre tudo, e parece até que realmente estamos sem lei, não precisamos cumprir mais mandamento nenhum, porque quando se olha para o Velho Testamento, Deus é um Deus cruel, Deus é um Deus carrasco, Deus é um Deus que pune. E no Novo Testamento não, ele enviou Jesus para amar o teu povo, para salvar todo o povo. Será que realmente Deus mudou? Eu quero dizer para você que não. Eu posso afirmar para você que Deus não mudou. E eu vou te dar agora um embasamento bíblico. Vamos a algumas partes. Primeiro, Malaquias, capítulo 3, versículos 6 ao 7. Lembrando da dinâmica da nossa live, tá? Ela é assim, ela é corrida mesmo, em respeito ao seu tempo. Nós vamos focados no assunto. Essa live é para quem quer crescer em conhecimento sobre a graça de Deus. Então, anota, foca, acompanhe o raciocínio. Caso precise, assista a gravação em outra oportunidade. Então, anota. Malaquias capítulo 3, versículos 6 ao 7. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Então, o texto está dizendo que Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, não temos garantia nenhuma, não podemos afirmar com tanta certeza que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo, que a forma que ele agia no Novo Testamento é diferente da forma de agir hoje,
que os atributos de Deus mudou. É claro que nós sabemos que houve uma mudança na forma da aplicação da aliança. E nós falamos sobre isso nas lives anteriores. Eu quero que você saiba que hoje é a 9ª live. Então, se você está chegando hoje no assunto, pode ser que você tenha perdido aí algum entendimento, mas aos poucos eu vou tentando puxar um pouco do que já foi falado. Então é o seguinte, sobre os atributos de Deus, não podemos dizer que ele mudou. Um dos atributos de Deus é justiça. Então será que o Deus que exercia juízo e justiça no passado não vai exercer mais hoje? Então ele mudou. Um dos atributos de Deus é o amor. Então será que o Deus que derrama amor sobre a humanidade hoje não teria derramado amor no passado? Então não faz sentido quando ouvimos essa afirmação em dizer que Deus mudou, que o Deus do Velho Testamento é um Deus carrasco, é um Deus cruel, é um Deus que exerce juízo, é um Deus irado, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Não, ele é um só, os atributos do Senhor são imutáveis, ele não muda. Se ele é um Deus de justiça, um dos atributos de Deus é justiça, então ele operou justiça no passado e vai operar justiça hoje também. Se um dos atributos de Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, então hoje ele vai dispensar o seu amor, e no passado ele não poderia ter pegado o seu amor, guardado no bolso e não demonstrado, exercido amor sobre as pessoas. Não, ele é o mesmo, é o que diz o texto sagrado. Por isso que nós precisamos de uma visão ampla da palavra de Deus. Você não pode se ater simplesmente a trechos isolados, a versículos isolados. Você precisa de uma visão ampla. Toda a Bíblia, ela vai revelando Deus. De Velho Testamento, desde o passado até o Novo Testamento, os atributos de Deus são revelados de forma progressiva. Para você ter uma ideia, no início Deus não falou o nome dele. Quando perguntado, ele não disse o nome dele, ele foi se revelando. E os nomes que foram aparecendo sobre Deus, identificando o Senhor como Deus, eles vão tendo um significado. Então, o primeiro nome aliado a Deus foi um Deus de promessa, eu sou um Deus de promessa. Depois, o outro nome, o Deus que opera, o Deus que faz, o Deus de já, e aí vai, né? E aí vai, vários nomes. Deus forte é o seu nome, ele vai se revelando progressivamente, até por último, né? O Cristo, o Messias, o que tira o pecado do mundo, o Salvador da humanidade. Então ele vai se revelando de forma progressiva, desde o Velho até o Novo Testamento. Agora, o que nós podemos observar é o seguinte, que no Novo Testamento essa revelação vem em sua plenitude. Quando se fala sobre plenitude é a totalidade, tá? Então, se no Velho Testamento vinha se revelando de forma progressiva, aos poucos e crescente, quando chegamos no Novo Testamento, isso se revela em sua plenitude. Por isso que pode ser até que alguns leitores ou ouvintes da palavra de Deus percebam uma certa diferenciação, mas Deus é o mesmo, Não podemos dizer que o Deus do Velho Testamento tinha menos amor do que o Deus do Novo Testamento. Não podemos dizer que o Deus do Novo Testamento tenha menos rigor em exercer juízo do que o Deus do Velho Testamento. Teria o temor do Senhor sido aplicado de uma forma rígida no Velho Testamento e hoje no Novo afrouxou? Não precisamos mais ter o mesmo temor, respeito, reverência e cumprir os seus mandamentos? Não, não é assim. Deus, ele é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim, anote, Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, aliás, ele é desde a eternidade, mas eu estou me atendo ao texto de Hebreus 13, versículo 8, diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não se engane. No Velho Testamento já tinha sim a revelação da graça, não em plenitude,
mas de forma progressiva e pontual. E no Novo Testamento, no tempo em que nós estamos vivendo, há juízo, há ira. Não pense você que poderíamos escapar da ira de Deus, só porque estamos na dispensação da graça. E vamos dar um passeio breve aqui sobre algumas referências bíblicas para você entender. Primeiro vamos para o Velho Testamento. Bom, no Velho Testamento eu não preciso nem citar as passagens que Deus exerceu juízo, né? O dilúvio, a cidade de Sodoma e Gomorra queimada e destruída, milhares dos exércitos do povo de Deus perdiam batalhas por causa das suas transgressões, dos seus erros, dos seus afastamentos, o exílio babilônico, toda a nação destruída, o templo destruído, o povo viver. Eu não preciso nem ficar falando muito sobre o juízo que foi exercido no Velho Testamento, mas para que fique claro que o Velho Testamento não foi um tempo só de juízo e que Deus, em o seu plano resgatador, ele já vinha revelando a sua graça progressiva, eu quero citar para você algumas passagens. Por exemplo, Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, 8 diz que após o dilúvio, Deus ele preservou uma família. E antes mesmo de acontecer o dilúvio, Gênesis 6, 8 diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então veja a revelação da graça desde o início da Bíblia. Deus exerceu juízo, ele exerceu juízo sobre o povo, mas Noé achou graça diante do Senhor. Favor. Ele achou graça, ele achou favor. Um outro exemplo claro é o de Davi. O que Davi cometeu? Davi cometeu adultério seguido de homicídio. Adultério, posso imputar mais um, diante da lei, porque é a lei que denuncia o pecado, né? Deixa eu imputar mais um aqui. Adultério, mentira, né? Ocultação, está na casa da mentira, e homicídio. Então, sobre Davi recaía essa culpa, esse peso, essa condenação. E o que a lei dizia? Se você for lá em Levítico 20, você vai ver que a lei condena o adultério, a mentira e o homicídio. Inclusive, a lei é rígida e diz o seguinte, que esses crimes são passíveis de morte. Até porque, olho por olho, dente por dente. São passíveis de morte. Então, a lei condenou Davi. Pela lei ele estava condenado. Pela lei Davi estava perdido. Agora, vamos ver como é fato que no Velho Testamento, no tempo da lei, já existia a revelação da graça. Repito, para eu falar aqui com muita responsabilidade, não em plenitude. A graça em sua plenitude é revelada no Novo Testamento após a vinda da pessoa e da obra de Cristo. Mas no Velho Testamento, nós já vemos uma janela aberta e a revelação da graça, posso dizer assim. Por quê? Quando o profeta Natan, ele confrontou Davi do seu pecado, e Davi sabia que ele era passivo de morte, porque a lei condenava o adultério e o homicídio. Quando o profeta Natan confrontou Davi, Davi se arrependeu. E o arrependimento, ele é o caminho, né? Davi se arrepende e a graça se revela para ele quando Natan, isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, vai narrar toda a história, mais específico ali no versículo 13, quando Natan fala assim, mas o Senhor não vai te matar por isso. Ou seja, uma brecha na lei, só a graça poderia fazer isso. Uma brecha na lei. A lei dizia que ele teria que ser morto. Não importa, e não há acepção de pessoas. A lei dizia, inclusive, que não teria grande ou pequeno, rico ou pobre, que todos seriam julgados de forma igual.
Mas a graça se revela ali para Davi, e Natã fala assim: Davi, também o Senhor perdoou o seu pecado e você não vai morrer por isso. É claro que veio a consequência, né? A espada não saiu da casa dele, o filho dele acabou fazendo com as mulheres de Davi a mesma coisa que ele fez, né, com a mulher de Urias, isso à luz do dia, né, em um lugar alto, né? Serviu de espetáculo para toda a cidade quando o filho usurpou o trono, enfim. Mas a graça se revelou ali na vida de Davi. E nós vemos, eu poderia aqui ficar citando várias passagens. Nós vemos durante todo o Velho Testamento a graça de Deus se revelando e a gratidão dos seres humanos terem alcançado essa graça, ela é externada através dos seus atos, dos seus salmos, das suas orações. Uma oração muito repetida e que eu gosto muito desse trecho, e ela aparece várias vezes na Bíblia, recita o seguinte: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade, outros dizem misericórdia, e a sua bondade e misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, a sua bondade e misericórdia dura para sempre. Por quê? Que essa citação, essa oração, esse salmo, ele era presente nos lábios das pessoas, porque viam que mesmo eles sendo falhos, errantes, pecadores, descumpridores da lei, Deus é muito bom. E ele dispensava graça de forma pontual e progressiva, como eu tenho falado, e vou me tornar repetitivo mesmo, para que ninguém erre no entendimento, tá? Graça em plenitude é só depois da vinda de Cristo, mas desde o passado a gente vê essa revelação. Nós estamos em um período no clube de leitura da Bíblia. Você que faz parte do clube de leitura 2023 na Bíblia, é uma leitura que nós fazemos todos os dias às 5h57 da manhã, ao vivo, de 3 a 5 capítulos por dia, todos os dias. E nós estamos lendo o livro de Esdras. E no livro de Esdras nós temos uma narração, posso dizer assim, uma narração perfeita sobre isso que eu estou falando para vocês. Deus exerceu juízo sobre o povo, porque o povo de Israel sai da terra, sai da escravidão, sai do Egito, sai do jugo de Faraó, caminha rumo à terra prometida. Durante o caminho, o povo murmura, reclama, enfim, uma parte fica no meio do caminho, outra parte toma posse da terra. Deus avisa através do seu servo Moisés: quando vocês tomarem posse da terra, não misturem com os outros povos, não adorem outros povos, faça isso, faça aquilo, tá bom. Mas fizeram tudo contrário, fizeram tudo errado. Então Deus exerce juízo, que é uma forma de mostrar o amor dele também, tá? Esses dois atributos de Deus, eles são inseparáveis, tá? Amor e juízo, eles trabalham juntos. Então, se Deus ama uma pessoa, ele tem que exercer juízo, porque ele não pode deixá-la no erro, né? Então, a prova de amor para essa pessoa é quando ele exerce juízo. Por isso que eu digo, eu já vou concluir, no Novo Testamento também há juízo, tá? Fique tranquila, não pense você que você vai viver hoje sem juízo não, sem ira, sem ter que obedecer aos mandamentos. Calma que a gente já vai concluir já. Então, Deus, ele permite que o inimigo, de uma forma mais específica, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade ou ordena um ataque babilônico, onde destrói toda a cidade, derruba os muros, destrói o templo, mata uma parte ao fio da espada e outra parte são levados, exilados, para viverem cativos, submissos em outro reino. Um povo que tinha uma terra própria, a terra deles, foram levados para viver submissos a um outro rei, e isso durante 70 anos, Deus exercendo juízo sobre o seu povo. Mas nós vamos ver, mais uma vez, a janelinha da graça. Vamos chamar de janela da graça, porque hoje nós vivemos na dispensação, né? Hoje ela pode alcançar a todos os que creem, né? A revelação da graça, ela vem acompanhada de arrependimento. Sem arrependimento não tem essa revelação. Mas uma janela da graça é aberta justamente nesse momento, onde o povo está exilado,
na terra babilônica, e o texto narra assim, ó, Esdras, capítulo 9, versículos 7 ao 9, diz assim: Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, uma janela foi aberta no tempo da lei. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus. No Velho Testamento. Agora, por um breve momento, não em plenitude, por um breve momento se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no santo lugar. Assim, iluminastes os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa escravidão, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor. Olha aí a graça entrando mais uma vez. E achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um rumo de segurança em Judá e em Jerusalém. Então, neste tempo, eles reconhecem que o retorno deles da Babilônia para Jerusalém era uma manifestação de graça, um favor que eles não mereciam. Reconhecendo os pecados dos pais, dos sacerdotes anteriores, dos reis anteriores e deles mesmos, eles disseram: é o nosso Deus que tem sido bom, que tem sido misericordioso e nos permitiu que voltássemos à nossa terra. Então, que fique claro aqui, que fique muito claro para você, que Deus, Ele é o mesmo. O mesmo Deus que hoje revelou a sua graça em plenitude, é o Deus que operava no passado. E se não fosse a graça dele, a nação não teria sido preservada, a nação não teria sido protegida, guardada até a vinda de Cristo. Então não tem como fazermos essa diferenciação que alguns exageradamente fazem, onde pintam hoje um Deus amoroso, um Deus que não exerce juízo, um Deus que não está mais irado, um Deus que está calminho, porque nós estamos debaixo da graça. Agora, antigamente não, ele era um Deus cruel, ele era um Deus que exercia juízo, ira e não tinha amor. Não, Deus sempre teve amor para com seu povo, sempre foi revelando a sua graça para o seu povo, mas é uma revelação progressiva. Existia um plano esse que hoje é aperfeiçoado. No passado ilustrado, nós temos aqui mais uma ilustração do que Deus queria fazer conosco. No passado ilustrado, mas hoje discernido, decifrado, interpretado e vivido por cada um de nós. Então, que fique claro que no Velho Testamento existia sim as manifestações progressivas da graça. Agora, e no Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento não preciso nem ficar falando da graça, né? A maioria aqui já sabe, já falei bastante nas primeiras lives, o tempo em que nós estamos, até onde a lei operou, quando houve a mudança e não cessação, o que foi descontinuado, o que foi continuado, como alcançamos essa graça, que não é por obras, enfim. Só que é o seguinte, o Deus do Velho Testamento é o mesmo de hoje. E se no passado ele exercia juízo sobre os desobedientes, o que faria eu ou você pensar que hoje ele não exerceria esse juízo? A graça é para perdoar os nossos pecados. Só que a graça, ela não é para perdoar os nossos pecados e nos dar um passaporte para pecar. Negativo. Porque eu, Senhor, não mudo. Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre.
Ele é imutável, e eu já citei para vocês os versículos que falam sobre isso no início da nossa live. Para você ter uma ideia, logo nas primeiras pregações do Novo Testamento, quando foi começar a ser anunciada o Evangelho do Reino e a graça de Deus, as primeiras pregações já falavam sobre juízo. Se você for lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 8, você vai ver que João, ele fala assim para os fariseus, ó: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Então, no Novo Testamento, na dispensação de graça, na revelação em plenitude da graça, João fala: quem disse que vocês podem fugir da ira de Deus? Não tem como. Não tem como um Deus ver a injustiça e não manifestar a sua ira. Não tem como, porque ele é justo e amoroso. E uma das provas do seu amor é quando ele executa esse juízo, essa justiça. Então, não tem como, não tem como. Agora, a boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho é que ele nos anuncia que nós podemos escapar dessa ira. João falou assim, ó, presta atenção no que João falou. João falou com um grupo, com um grupo de hipócritas, de fariseus que estavam agindo de forma errada. Ele disse assim, ó: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Ou seja, o Evangelho nos anuncia, e nós entendemos isso no Evangelho, é o seguinte: Deus continua irado. Ele não mudou. O homem continua pecador, caído, corrompido. Deus continua irado. Só que tem uma forma de escaparmos dessa ira, de nos escondermos dessa ira, de sermos justificados, mesmo sendo pecadores, sermos justificados diante de um Deus irado, que é produzindo o fruto digno de arrependimento, quando nós confessamos a fé em Cristo, que é aquele que pagou pelos nossos pecados. Então, em Cristo nós conseguimos fugir dessa ira, porque somos justificados por causa da obra dele. Mas tem juízo, sim. Tem juízo. O Novo Testamento ele mostra, ele fala sobre juízo. Talvez você já ouviu aí a passagem de Ananias e Safira, né? Você se lembra da passagem de Ananias e Safira? Que eles, por causa de pecado não confessado, tá? Não confessado e não arrependidos também, porque eles pecaram e não confessaram, eles mentiram diante do apóstolo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse: vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Então, pecado não confessado, pecado não arrependido é passivo de ira, sim. Ai, mas nós não estamos debaixo da graça. Só que a graça, ela não foi anunciada sem arrependimento. A graça foi anunciada acompanhada de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não foi a fé salvífica, ela não foi anunciada sem arrependimento. Você vai ser salvo sem se arrepender. Você vai ser salvo fazendo o que você quiser da tua vida. Não, negativo. Ela foi anunciada com arrependimento. Então, Ananias e Safira pecam, não se arrependem, não confessam, mentem e vem a ira. Novo Testamento. O mesmo que pronunciou, inclusive, essa ira, que é o apóstolo Pedro, ele deixou lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, o seguinte, olha o que ele falou: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Vocês estão ouvindo isso? Chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Se começa por nós, olha o apóstolo Pedro falando, se começa por nós,
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então não pense você que aquele Deus irado, que aquele Deus que exercia juízo do Velho Testamento, ele se converteu e está bonzinho hoje. Ele é o mesmo Deus amoroso, que por amor a nós nos julgará, que por amor a nós derramará a sua ira, e aqueles que estiverem escondidos em Cristo Jesus terão a ira aplacada e a oportunidade da salvação eterna. Mas esse julgamento vai começar por nós. Esses dias eu vi alguns discursos de ódio, inclusive, eu não quero citar nomes aqui, mas inclusive de um pastor citando os salmos imprecatórios. Eu não sei se você conhece esse termo, mas ele cita ali os salmos imprecatórios, que são salmos que têm hipérboles, né? Acho que eu estou falando dados muito técnicos aqui, deixa eu esmiuçar isso. Hipérbole é uma forma exagerada de falar, tá? É uma forma exagerada, é uma hipérbole, não é real, é uma hipérbole, é uma forma exagerada de falar, sabe? Quando você quer exagerar no negócio. Então, existem alguns salmos precatórios, que são hipérboles, que falam sobre a ira de Deus, né? Que o Senhor quebre o queixo do nosso inimigo, que o Senhor coloque um anzol no nosso inimigo e puxe, faça ele voltar de onde veio, que ele caia em covas. Então, são salmos, gente, precatórios, hipérboles, que mostram, que tendem, né, a exagerar para mostrar, né? Então, aí a gente viu, sem citar nomes, claro, alguns pastores usando esses salmos imprecatórios, essas hipérboles, para fazer orações contrárias, inclusive a lideranças. Pelo amor de Deus, não quero falar de política aqui, não coloque nada de política nos comentários, mas diz respeito a isso, sabe? Não, porque tal personalidade governamental é igual está escrito lá na palavra, temos que orar para que Deus quebre o queixo dele. Gente, essa forma de falar do Velho Testamento era uma hipérbole, né? A gente não vai orar dessa forma hoje, Jesus não nos ensinou a orar assim. Claro, devemos orar para que Deus ponha as mãos, para que Ele opere a sua justiça, a vingança pertence a Ele, e está tudo bem, Agora é o seguinte, o que eu quero que você entenda é que a ira de Deus, ela não aliviou em nada no que diz respeito à humanidade. Toda a humanidade continua condenada. Toda a humanidade. E só há uma forma de escaparmos, em Cristo. Então é um exagero a pessoa dizer que o Deus do passado, aí citar, né, esses salmos imprecatórios, é aquele Deus que carrasco, cruel, que exercia juízo, ira e tal. Hoje ele é o Deus do amor. Não, hoje você pode fazer do jeito que você quiser. Hoje é graça, negativo. Ele é o mesmo Deus. Ele continua irado e ele vai exercer juízo. E para que você fique ciente disso, eu vou dizer novamente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Se o juízo começa pela casa de Deus, se o juízo começa por nós, de onde surgiu a ideia de que quem está debaixo da graça pode viver do jeito que quiser? De onde surgiu a ideia que alguém que diz que é a igreja, que se considera a igreja, eu sou o templo, eu sou a igreja, de onde surgiu a ideia que você não precisa mais obedecer os mandamentos? Dar bom testemunho, ser o bom perfume de Cristo, ajudar o próximo, investir em missões, praticar a hospitalidade, a piedade, a vida santa. De onde surgiu essa ideia? Que levou uma pessoa que se diz cristã dizer, não, eu não preciso de congregação, de igreja, de denominação,
eu posso ir sozinho, faço o que eu quiser da minha vida, do meu jeito. De onde surgiu que não precisamos mais estar submissos à sã doutrina que Cristo deixou para os apóstolos e os apóstolos deixaram para a igreja? Não faz sentido. Só que aí tem o seguinte: o tempo chegou e o juízo vai começar pela casa, por nós, por aqueles que conhecem a palavra. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Qual será o fim? O apóstolo Pedro está falando. Então, grave essa frase. Grave essa frase. A graça, ela é o antídoto para o pecado, mas não a permissão para que continue pecando. Pegou a frase? Escreve, anota para você, posta, me marca que eu vou repostar. A graça é o antídoto para o pecado, mas não o passaporte para viver pecando. Vou repetir. A graça é o antídoto para o pecado, mas não o passaporte, não a permissão para viver. Não tem nada a ver. Nós não estamos servindo a um Deus diferente, que no passado era de um jeito e hoje é de outro. É um Deus que no Velho Testamento revelou graça, abriu janelas, como eu dei o exemplo, de forma progressiva, no Novo em plenitude. É um Deus que no Velho Testamento mostrou amor, juízo, justiça. E no Novo Testamento também. A graça em plenitude, mas também vai mostrar o seu amor, exercendo juízo e justiça. Isso vai começar por nós. A gente tem que estar atento com isso. Ah, mas é que eu ouvi fulano, eu ouvi ciclano, o pregador da hipergraça, né? Eu sou o melhor de Deus, eu sou o ponto fraco de Deus. Deus olha para mim e até chora, igual ele olhou para Jesus e chorou. Eu posso fazer o que quiser, estou salvo, justificado no sangue de Cristo. Eu não preciso mais me submeter a ninguém e tal. Meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é o meu vinho. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Efésios, capítulo 5, versículos 6 ao 17. Efésios 5, 6 ao 17. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre todos os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A ira de Deus vem sobre todos os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, gente, isso aqui é um alerta para você, para mim e para você. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado, vocês viviam em trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Você ouviu isso? Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Você precisa descobrir o que agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor vestir essa roupa que eu estou vestindo? Agrada ao Senhor ouvir essa música que eu estou ouvindo? Agrada ao Senhor essa exposição que eu estou me submetendo nas minhas redes sociais? Agrada ao Senhor eu estar descongregado? Agrada ao Senhor eu não cooperar com as missões? Agrada ao Senhor eu mentir, eu roubar, eu me prostituir? Agrada ao Senhor eu viver desregradamente? Olha o texto, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Faça uma declaração pública, coloque aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários. Eu vou descobrir o que agrada ao Senhor. Quero ler o seu comentário aqui, inclusive você que está acompanhando em outro horário. Escreva aqui, eu vou descobrir o que agrada ao Senhor.
ou como agradar ao Senhor. Coloca aqui, ó. Eu vou descobrir como agradar ao Senhor, o que agrada ao Senhor. Esse é o nosso papel. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Está agradando a Deus isso que eu estou fazendo? Isso que eu quero fazer agrada a Deus? É isso aí, Rejane. Descubra o que agrada ao Senhor. Se você quiser a minha ajuda, eu vou estar aqui. Segunda, terça, quinta e sexta, meio-dia. Coloque o seu celular para despertar. Hoje eu não coloquei aviso lá no grupo da Bíblia. Por quê? Porque eu penso que as pessoas têm que ter um senso de responsabilidade, de constância, de compromisso. Eu sei que é bom, né? Vez ou outra eu vou colocar. É bom, como um líder, tá ali chamando, venham, estou na live. Mas coloque o seu celular para despertar. Ou você acha que não agrada ao Senhor você está participando dessa live e ouvindo a palavra dele? Maria do Rosário, Maria Clementino, Fátima, Cléia, Valda, descubra o que agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor você fazer um jejum, não para trocar bens por bênção, mas para ficar introspectivo, para ser sensível à voz dele. Luana, procure saber o que agrada ao Senhor, Luana. Andressa, Sandro de Jesus, Irduene, procure saber o que agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor isso que eu estou fazendo? Será que agrada ao Senhor eu colocar ele na parede? Oh Deus! Tá aqui o meu pedido. Aqui, ó. Meu pedido, ó. O Senhor tem que me abençoar. Tá aqui, ó. O Senhor tem que me abençoar. Agrada ao Senhor isso? Querer comprá-lo com um pacote de dinheiro, com a venda de uma casa, a venda de uma geladeira. Querer trocar por 7 jejum. Vou fazer 7 jejum em troca de uma bênção. Agrada ao Senhor esse tipo de coisa? Eu vou mais fundo, que essa live ela não vai ficar gravada mesmo. Pode denunciar. Quem está assistindo aí e quer denunciar, pode denunciar. Depois eu vou colocar lá na plataforma. E aí só quem realmente é assinante vai ter acesso. Eu vou mais fundo. Presta atenção. Você acha que agrada ao Senhor você vê os seus dízimos e as suas ofertas patrocinando obras infrutíferas das trevas? Você vê o seu dízimo e a sua oferta sustentando vícios de falsos apóstolos que são pegos aí nas noitadas da vida? Ai, pastor, o senhor está escandalizando. Escandalizando está um filho do diabo que faz essas coisas. É ele que está escandalizando. Não sou eu que estou escandalizando, não. Você acha que agrada ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta patrocinando programas de televisão onde mostram prostituição, adultério? Você acha que agrada ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas patrocinando empresas? Ai, pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tem? Para de comentar um pouco, por favor. Não comenta nada, por gentileza. Segura o dedo aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que você não tem nada a ver com isso? Eu vou continuar o versículo. Olha o que a Bíblia diz. Vou continuar o versículo. Para quem perguntou, está em Efésios capítulo 5, do versículo 6 ao 17. Segura aí, não comenta nada não, segura. Ele continua dizendo assim, ó. Tratando de descobrir o que agrada ao Senhor, certo? Continuação. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. É vergonhoso, eu sei, é vergonhoso o que eu estou fazendo aqui. Eu estou mencionando coisas que é vergonhoso para nós evangélicos. A gente tem que passar essa vergonha no crédito, né? Como dizem. É vergonhoso falar que existem essas coisas no nosso meio. Mas eu, Anderson,
mais conhecido aí com o nickname de Anderson Guerra. Eu, Anderson Guerra, reprovo. Eu reprovo, por isso que eu estou aqui falando. Eu reprovo. Eu não sou cúmplice. Já fui. Eu não sou cúmplice. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas. Ah, mas eu ponho meu dinheiro ali, o que eles fazem não importa. Importa sim, você é cúmplice. Você está patrocinando. Você é cúmplice de obras infrutíferas das trevas. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Então não pense você que é porque nós estamos debaixo da graça de Deus que Ele não vê essas coisas e não fica irado, não. Se arrependa. Dá tempo para você, meu irmão. Dá tempo para você, minha irmã. Tenha o título que tiver, você é pastor, está me assistindo. Você é bispo, está me assistindo, é apóstolo, é presbítero, está envolvido com essas coisas. Dá tempo, se arrepende. O juízo vai começar pela casa. Se arrepende. Tem graça para você, mas tem juízo também. Qual dos dois você vai querer? Eu quero graça. Até hoje eu estou implorando, Senhor, tenha misericórdia de mim, de quem eu fui. Eu quero graça. Na mesma passagem, para concluir, para a gente encerrar, na mesma passagem ele diz assim, ó, por isso diz, desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Graças a Deus ele me despertou. Desperta, você que está dormindo, deixa eu dar um chacoalhão aqui, ó. Desperta, desperta, você está dormindo aí do outro lado. Como diz a Cris lá na alegoria da caverna, você está dormindo aí na caverna, desperta. Porque se você despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo vai te ajudar. Ah, mas o que vai ser da minha vida, dos meus amigos, e isso e aquilo? Desperta! Desperta, acorda! E Cristo te iluminará. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu vou ficando por aqui. A partir de agora, nós temos 24 horas para espalhar essa live. Espalhe aí, manda para quem você quiser. Desculpe o termo chulo e deixa o pau quebrar. Deixa o Espírito Santo tratar com quem ele quiser tratar aí. A verdade eu estou falando. Vamos em frente.